Então agora a gente vai falar um pouquinho de motor de passo. Vocês já conhecem motor de passo? Tem alguém que não conhece aí? Tem gente que trabalha com motor de passo? Isso, você viu ali que eu agora acabei de mexer ali no OBS, né? Então eu estava gravando, justamente dei uma paradinha para a gente separar o vídeo, tá? Mas está sendo gravado assim, tá, Regis? E aí, motor de passo, pessoal? Todo mundo conhece? Alguém não conhece? Alguém trabalha com motor de passo? Beleza. O Regis, você tem alguns equipamentos, mas conhecer mesmo você não conhece. Ah, legal. Aham. Ah, que ótimo. Beleza. Então, ó, vamos falar um pouquinho de motor de passo, só para você ter uma noção. Então, como o nome diz, obviamente é um motor. Por que passo? Ó? Você vê aí que ele está, né? Quando ele começa aqui do zero, ó, e ele vai, cada bobina que ele é acionado, ele anda um pouquinho. Então, esse pouquinho que ele anda é o que a gente chama de passo, né? Então, quando eu tenho só uma bobina acionada, que é esse caso aí, ó, aciona só a bobina 1, depois só a 2, depois só a 4, né? Aí continua 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É uma única bobina que é acionada. Então, o que acontece? Cada acionamento, entre um acionamento e outro, entre uma bobina e outra, o rotor dele, que é formado por um sisteminha de multi-ímãs, então cada dente que você está vendo ali é um polo de um ímã. Ele acontece o quê? Ele rotaciona um pouco, né? Ele rotaciona um pouco. E essa rotação entre uma bobina e outra, essa rotação, esse ângulo que ele tem, é o passo do motor, tá bom? Esse passo é muito preciso, e ele tem aí, se eu não me engano, aí motores aí que estão na faixa de 1 grau, tá? Um pouco, né? Depende aí da precisão dele, mas 1 grau com certeza ele tem de precisão, tá? E até menos aí, tá? Então isso depende do quê? De como é feito esse rotorzinho seu aqui, ok? Essa condição, essa movimentação, ela depende então de como você está acionando as bobinas. E esse acionamento de bobinas, então, ele vai fazer com que o posicionamento desse motor seja muito preciso. Então, se você normalmente a gente coloca esse motor para rodar e colocar ele num ponto, num setup inicial. Então, a partir desse ponto de setup inicial, você conhece, jogando ele nesse setup inicial, você conhece exatamente o posicionamento desse motor a partir desse ponto, né? Então, a primeira coisa que a gente faz normalmente é jogar ele para acionar um switch. Acionou esse switch, então você está na posição 0. A partir dessa posição 0, você roda com esse motor e conhece o posicionamento desse motor no espaço aí dele, né, onde ele está rodando, tá? Justamente porque você está contando o quanto os passos ele está dando, tá? E eu tenho várias maneiras de trabalhar com ele, né? Então, no caso aí, ó, o primeiro, mais simples da gente observar, ó, é trabalhar esse que a gente chama de wave step, né? Wave step, ou seja, é, passo em onda. Nesse wave step, o que acontece? Você vai observar que só uma bobina é acionada por vez, ó. Então, agora, só a 1, só a 2, só a 3 e agora só a 4, tá bom? Ele está girando em sentido horário para a gente. Então, se ele estiver acionando a 1
e eu queira que ele rode em sentido anti-horário, ao invés de ligar a bobina 2, eu tenho que ligar qual bobina? Então eu não quero mais ele horário, eu quero que ele gire anti-horário. Eu estou na bobina 1 acionada. Qual é a próxima bobina depois da 1 para ele ir anti-horário? Então olha a pergunta, pessoal. Eu estou com a bobina 1 acionada. E eu quero que ele vá anti-horário. Qual a bobina que eu vou acionar? Sol salviano? Beleza, é isso aí mesmo, tá? E assim por diante. Então você vê que você consegue facilmente mudar a direção desse motor, né? Então, mudou a sequência de acionamento. Então, ao invés de ser 1, 2, 3, 4, você fazer 4, 3, 2, 1, ele já gira em sentido diferente. Como é que eu faço para mudar a velocidade desse motor? Posso fazer ele andar devagar ou mais rápido? Como é que eu faço isso? Exatamente. Então, aumentando a frequência desses acionamentos, esse motor gira mais rápido. Diminuindo, ele gira mais devagar e até para na posição que você quer. Tá bom? Colocação. Qual que é o limite de frequência para esse cara aí? É o limite mecânico do motor. Tá? Então, eu posso colocar 4 kHz? Pode. Pode colocar 18 kHz? Pode. Pode colocar 1 mega? Não sei, vai depender do limite mecânico do motor. Tá bom? Então, a velocidade com que ele vai rodar vai depender desse limite mecânico aí, imposto pela mecânica dele. Ok? Wave Step, entenderam bem? Facinho, né? O motor de passo é um negócio muito tranquilinho, tá? Olha esse cara aí. Esse cara é chamado de... Né, a movimentação dele é chamada de Full Step. Full Step. Tá? Então, na Full Step, o que acontece? Eu vou ter sempre duas bobinas acionadas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu tenho um errinho aqui nessa figura, que é esse cara aqui. Mas, em função da animação, eu deixei passar aí, né, esse errinho. Mas então eu tenho sempre duas bobinas. Você vê que na movimentação aí, ele tem duas bobinas sempre, ó. Não. Ok, ó. Então A e B, A barra e B, A barra, B barra, agora A e B barra. Sempre duas, né, funcionando ao mesmo tempo. E sempre acontece o seguinte, ó. Eu tenho uma bobina contrária da outra. Então você tem aqui a bobina em cima, a bobina A, e embaixo a bobina A barra. Do lado direito a bobina B, do lado esquerdo aqui a B barra. Então elas são uma oposta à outra. Você vai ver pela maneira de funcionar, ó. Então o A está em 1, ó, tá aqui o A. Enquanto ele está em 1, o A barra está em 0. Enquanto o A está em 0, o A barra está em 1. O mesmo acontece para o B, ó. O B está em 1, B barra está em 0. O B está em 0, B barra está em 1. E eles estão só defasados um do outro. Essa defasagem que faz com que ele avance, tá? Ele avance. Isso, ele vai trabalhando alternado. Tá? Ele vai trabalhando alternado. Para que a gente faça esse cara rotacional ao contrário, é só a gente fazer um deslocamento aí no tempo aí de 90 graus, que isso vai funcionar também. Aí vai fazer com que ele... Oi? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui então. Então, ó, você observa que sempre
uma bobina está ao contrário da outra. Então você vai ver a A e a linha, ou a barra. Você vai ver que elas sempre ligam uma oposta da outra. Quando uma está ligada, a outra está desligada. E da mesma forma, você vai ver que B e B', elas também são opostas, né? Então, quando é que você vê, ó, a parte de baixo aqui, ó, tô vendo o A, né? Então, tô olhando o A aqui, ó, né? Então, quando o A está em 1, ó, então essa parte alta aqui quer dizer que ele está em 1, você vai ver que o A', ele está em 0, ó, está em 0. Quando o A está em 0, então aqui, ó, ele está em 0, né? Então aqui ele está em 0. O A' está em 1. E você vai ver que eles trabalham sempre assim, ó. O A em 1, a linha em 0. O A em 0, a linha em 1. Tá? Então eles trabalham sempre dessa forma aí. O A ele está sempre invertido um com o outro. No B, você vai ver que ele vai acontecer a mesma coisa também, ó. Então, quando o B... Oi? Isso, quando ele está ligado, ele fica vermelho aí. No caso da informação aí, tá? E aí, no caso do gráfico aqui que eu estou grafando, né, ó, ele está aqui, ó. Então ele está parado, ele não tem nada a ver com... Ele tem a ver porque um modo dele trabalhar, né? Mas ele está travadinho aí, parando, né? Mas, ó, quando o A tá ligado, o B está ligado, B' está em 0. A não ser esse aqui que é erro, né? Ó. Então, aí aqui eu tenho o B em 0, o B' em 1. Aqui o B novamente em 1, B' novamente em 0. Então eles estão sempre, né? A e a linha estão invertidos, B e B' estão invertidos. Entre o A e o B, eu tenho uma fase só, né? Tenho 90 graus aí de defasagem. Pode falar. Então, visivelmente, o que ocorre? Esse passo que acontece aqui, ó, ele é minúsculo. Então, a nossa simulação, você vai ver na simulação que a gente vai fazer um trabalho desse. No caso, eu não vou usar nenhuma dessas duas aí, tá? Eu vou usar a próxima. Mas nada impede a gente reprogramar e fazer dessa maneira aí, tá? O que acontece aí? A cada passo dela, no real, eu vejo um pequeno deslocamento do motor, alguns graus só. E aí na simulação, nessa simulação, tanto essa aqui quanto a anterior, ó, né, essa aqui tá pequenininho, essa aqui até tá legal, tá? Mas essa aqui, a simulação, ela é boa, ela é didaticamente legal. Só que na prática eu não tenho esse deslocamento de 90 graus. O deslocamento é de um passo só, né? E um passo bem pequenininho. Tudo bem? Isso. Vamos dizer assim, o detalhe que a gente vai ver é o quanto ele anda, né? Hum. Exatamente. Então, cada passo que você der, cada avanço que ele vai dar, é um grauzinho, um step, né, que ele vai passar. Regis, eu ia justamente perguntar isso agora, Regis, e você me deu uma quebrada aí, mas tá ótimo, não tem problema. O que acontece aí? Eu ia justamente perguntar isso que o Regis colocou aí para vocês no chat, né? O que acontece aí, ó? Você vê que eu tenho aí o full step, que eu uso sempre duas bobinas. E eu tenho o wave step, que eu uso sempre uma bobina só, né? Então, aí a minha pergunta, qual é a vantagem de um e qual é a vantagem de outro?
Por que eu usaria aqui full step? Ou por que eu usaria wave step? Né? Então, e aí o Heisenberg já me falou, eu vou usar full step quando eu preciso de mais torque. Ou seja, quando eu preciso girar cargas mais pesadas. Né? Então, quanto maior a carga, eu vou usar o full step. E o que acontece com ele? Como eu tenho duas bobinas acionadas na prática, eu tenho praticamente o dobro de torque aí do que se eu usasse o wave step. Então, wave step eu só tenho uma bobina acionada por vez. Então, eu vou ter um torque referente a uma bobina, ou seja, um torque menor. Vantagem de usar uma bobina só. A minha potência, o consumo de potência é menor. Né? O consumo de potência é menor. E aí, o que acontece? Velocidade, Robson, é a mesma que eu te falei. Quem é o limitante de velocidade? A mecânica do motor. Tá? A mecânica do motor. Aí ó, seria o próximo, né? Ó. Tá aqui, esse aqui é o half step, ou seja, half é meio, né? Meio passo. Então o que acontece? Você nota que entre uma bobina e outra eu tenho um passo intermediário, que são duas bobinas ligadas. Percebe? Então é como se eu pegasse o full e o wave e juntasse os dois. Né? Então tem o wave e o full trabalhando aí, ó. Né? Então tem hora que você tem duas bobinas ligadas e tem hora que você tem uma bobina ligada só. Qual que é a vantagem desse cara aqui? Eu aumentei a precisão do meu passo. Né? Aumentei a precisão do meu passo. Consequentemente, ele vai ficar menos veloz que o anterior. Então, com a mesma frequência, ele vai ter metade da velocidade. Né? Então, se, por exemplo, se trabalhar aqui com 1 kHz, ele vai ter uma velocidade V. Se você colocar aqui com os mesmos 1 kHz, ele vai ter aqui uma velocidade meio V. Beleza? Pessoal, dúvidas aí no funcionamento dos motores? Tranquilinho, né? Qual que é a ideia aí do nosso programa? Nós vamos fazer com que ele funcione em half step, né? Então eu vou acionar ele em half step via um botãozinho, né? Então eu vou colocar um botãozinho lá, cada vez que a gente aciona ele anda, né, um meio passo, né? Isso primeiro com o watchdog desligado. Vocês vão ver ele, né, girando lá, tal. Aí a cada acionamento ele vai andar o half step. Depois a gente vai fazer com que o nosso vou acionar o watchdog num tempo aí razoável para que a gente possa ver, né? E vocês vão notar que do nada ele vai apagar, né? Eu vou andar um pouquinho com o motor, mas do nada ele vai apagar minhas bobinas, né? Então resetando o meu processador, né? O motor não vai sair do lugar, mas ele vai ser resetado aí e consequentemente a gente vai ter que, né? Mas a gente vai poder trabalhar com ele novamente. Motor de passo, dúvida? Tranquilo, né? Então vamos passar aí ao nosso programa, tá?